Chegamos hoje na lição de número 6, aqui da classe dos jovens deste terceiro trimestre da CPAD em 2024, onde nós estamos trabalhando um texto escrito pelo pastor Valmir Nascimento sobre Na Cova dos Leões, onde nós estamos retirando exemplos práticos para a nossa vida cristã a partir do livro do profeta Daniel. É claro que hoje, na lição de número 6, essa lição que vai cair no dia 11 de agosto, nós vamos abordar sobre a coragem para enfrentar a fornalha ardente. Hoje nós entramos então no capítulo 3 do livro do profeta. E eu espero muito que o Senhor possa falar com você através dessa ministração. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, gente boa, aproveita, se inscreve no canal, envia essa aula para mais alguém também assistir essa mensagem e aprender da palavra do Senhor. Inicie a tua aula por algumas bases bíblicas. A primeira que a lição já oferece é o texto principal, que está em Daniel, capítulo 3, versículo 17. A segunda é o resumo da lição. Vale a pena você fazer a leitura do resumo da lição. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza no livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na EBD da sua igreja. Não se esqueça que de segunda a sexta eu estou por aqui postando aula para você sempre às 18 horas, tanto pelo YouTube como também pelo Spotify. Toda terça-feira às 18 é o encontro marcado dessa classe e é claro que eu espero muito que o Senhor fale contigo através dessa ministração. Nesta lição, nós vamos abordar junto com vocês o capítulo 3 do livro do profeta Daniel. Então é muito interessante você pegar a Bíblia e abrir no capítulo 3. É claro que essa lição vai trazer uma abordagem muito interessante sobre o exemplo de fé desses três amigos de Daniel, o Ananias, o Misael e o Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. É interessante você observar à luz da palavra como o propósito do próprio pastor Valmir Nascimento, que na aula de hoje nós vamos aprender sobre esse exemplo, que esses jovens de Deus testemunharam a sua fé na Babilônia, mesmo andando na contramão do seu tempo, na contramão do mundo daquela época. Olhando para a Bíblia, nós vamos aprender que mesmo ameaçados de morte, eles não negaram a sua fé. Mesmo sofrendo prejuízos, eles não negaram a sua fé. Mesmo sofrendo ameaças, eles permaneceram firmes em Deus. E ao olhar para o capítulo 3, versículos 16 a 18, vale a pena você ler esse versículo, você vai perceber que eles decidiram permanecer firmes em Deus, colocando a sua fé no Deus Altíssimo. Olhando para a palavra, você vai descobrir nessa lição alguns exemplos claros que esses jovens nos ensinam para enfrentar a idolatria. Falando de idolatria, nós precisamos pensar também na idolatria moderna do nosso tempo. E olhando para essa perspectiva bíblica e fazendo uma ponte com hoje, nós vamos aprender mandamentos claros da palavra do Senhor, que aqueles jovens seguiam. De acordo com Êxodo capítulo 20, versículo 3, eles obedeceram à lei de Deus e não se prostraram diante da estátua do rei. Olhando para a Bíblia, nós vamos aprender exemplos interessantes que aqueles jovens se colocaram à disposição para servir a Deus, porque eles recordaram da punição daqueles que desobedeceram à vontade do Senhor e a ira de Deus se levantou contra eles no capítulo 32 de Êxodo. Então eles com certeza conheciam dessa lei. Eles também aprenderam a rejeitar a idolatria por causa do ensino dos profetas do Antigo Testamento, em demonstrar que Deus era superior a qualquer divindade do seu tempo, como o profeta Isaías disse, lá em Isaías 44, versículos 9 ao 20. E é claro que olhando para o Novo Testamento agora, aplicando isso à igreja, o próprio Jesus ensinou isso para os discípulos, ensinou isso para os apóstolos, ensina isso para você também, que diante dessa idolatria moderna, nós como igreja do Senhor devemos adorar exclusivamente a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 10, Paulo, orientando os irmãos da igreja na cidade de Corinto, ele diz para aqueles irmãos fugir de
todo e qualquer modelo de idolatria, seja ela moderna ou não. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Você vai perceber que Deus chama você para a exclusividade. A adoração é para Ele, o louvor é para Ele. E olhando para o capítulo 3 de Daniel, você vai descobrir que esse Deus Todo-Poderoso nos convoca. Leia também Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 ao 5. Vale a pena você ler esse versículo em sala de aula, tá? E olhando para o texto sagrado, nós vamos aprender hoje em sala de aula, junto com vocês, que através de diversos exemplos bíblicos, a partir do exemplo também de Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens de Deus, Ananias, Misael e Azarias, são servos que nos trazem, então, exemplos para a nossa caminhada cristã, para o nosso serviço, para o discipulado, para o reconhecimento da nossa confiança inabalável em Deus. E nessa geração nós precisamos de jovens assim, que sejam convictos, firmes e permaneçam diante do Senhor, adorando a Ele em todo o tempo. E é claro, você que está chegando por aqui, se você pode, ô gente boa, deixa teu comentário aí. Por gentileza, coloca de onde você está me assistindo. Tem muita gente que faz isso. Eu fico feliz em saber de que parte do Brasil você está me acompanhando. Teu comentário é importante. Participa com a gente também nessa ministração. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, olha, eu tenho um material que vai te ajudar, tá? É através do Facilita EBD, a nossa plataforma, onde você vai encontrar o esboço da aula, que eu estou sempre ministrando aqui com recurso, versículos a mais, que eu sempre faço uma pesquisa além da própria lição. Você vai encontrar também os slides, o PowerPoint, para dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical, para melhorar mesmo, tá? E isso está disponível para quem é assinante. É só você acessar facilitaebd.com.br ou então no link na descrição desse vídeo. Tá aí as nossas propostas e eu espero muito que Deus te abençoe através dessa aula, para a glória de Deus. E o primeiro ponto da aula de hoje vai abordar sobre o seguinte assunto nessa lição. O rei totalitário manda construir uma estátua de ouro como proposta do pastor Valmir Nascimento. No primeiro ponto da lição, é muito interessante para você quebrar o gelo, apresentar uma passagem bíblica junto com os teus alunos antes de entrar no primeiro subtópico. Eu sempre separo um texto para você. E o texto que eu quero dar como dica está sendo demonstrado em Êxodo capítulo 20, versículo 3. Vale a pena você ler esse texto que faz parte da lei, onde diz que nós não podemos ter nenhum Deus além do nosso Deus. E o primeiro subtópico da nossa abordagem bíblica trata sobre esse endeusamento do rei. Agora nós vamos compreender por que Nabucodonosor se coloca nesse papel de divino, nesse papel de endeusamento, e vamos observar isso junto com você. Nesta lição, a nossa abordagem bíblica para entender também o perfil desse personagem, Nabucodonosor II, esse rei que é citado na Bíblia, especialmente no livro do profeta Samuel, também nos textos de Crônicas e também no livro de Reis. É interessante você observar, à luz da palavra de Deus, que Nabucodonosor ele assume o Império Babilônico a partir dos seus 43 anos. Ele tem um filho chamado Nabocodonlasar, que também foi um rei da própria Babilônia. É claro que, olhando para as Escrituras e olhando para a Bíblia, é importante nós destacarmos que o próprio Nabucodonosor, ele se levanta como um rei desse império e faz diversas conquistas para a própria Babilônia. Ele é mencionado nas Escrituras e o seu nome, que significa Nabucodonosor, traz então essa ideia de Nabucodonosor, ou seja, a coroa de Nebo. Nebo era um deus da Babilônia, ou seja, aquele que era a coroa, aquele que foi chamado para ser rei, a coroa desse ser divino. Então, esse é o significado de Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor, se você for observar isso já dentro da Bíblia, utilizando o termo hebraico, você vai perceber que ele vai aparecer no Antigo Testamento. Ele é citado como um dos maiores reis daquele período, especialmente do mundo antigo. Ele faz diversas conquistas. De acordo com a história bíblica, no ano de 604, 605,
ele inicia então a sua conquista sobre a Judéia, conquista Jerusalém. E é interessante que ele também conquista e leva naquele processo, como a mão de Deus, como o juízo de Deus, os próprios judeus, sendo levados para o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico se inicia no ano de 604 ou 605 a.C. e ele vai dar sequência 70 anos depois, conforme a profecia do próprio profeta Jeremias, como nós já estamos estudando com vocês. O Nabucodonosor, ele é responsável por ser esse instrumento de Deus em juízo contra o povo de Deus. Se você vai para a palavra, você vai descobrir que o próprio profeta Abacuque, orando a Deus, antes do juízo acontecer, antes do cativeiro acontecer, capítulo 1 e 2, ele questionava a Deus porque o povo era rebelde, porque o povo não se arrependia. E em oração, Deus responde que iria usar um instrumento mais ímpio do que o povo de Judá para punir o povo de Judá. E o próprio profeta, ao saber disso, fica em crise, porque quando Deus revela que ia usar os caldeus, ou seja, o povo babilônico, para ser o seu instrumento de juízo, o profeta Abacuque, ele entra em crise e ele começa agora a orar e a entender a ação de Deus diante daquele processo. E Deus usa então o próprio rei Nabucodonosor. A dinastia do rei Nabucodonosor é uma dinastia sendo demonstrada no livro do profeta Daniel. Sua dinastia, de acordo com a Bíblia e o livro do profeta Daniel, dura então do capítulo 1 ao capítulo 4. Na aula que vem eu vou estudar com vocês o capítulo 4, que é onde o rei Nabucodonosor ele estabelece o seu reinado, ele se gloria, mas infelizmente ele entra em processo de loucura por juízo de Deus também. O seu reinado finaliza ali, depois vem o seu neto, porque Nabucodonosor desaparece, e o seu neto, que ele vai surgir na própria história, porém ele zomba dos utensílios da casa do Senhor, capítulo 5, e o reinado babilônico finaliza. A dinastia babilônica de Nabucodonosor finaliza. E a partir desse processo vai iniciar então o Império Persa, a partir do capítulo 5. Quando você já chega no capítulo 6, já é um rei persa e não um rei babilônico. Olhando para o texto bíblico, mais uma vez, eu destaco para você exatamente o que a Bíblia vai falar a respeito desse rei que se endeusa. Observe, o seu nome significa isso, coroa do ser divino. Ele então entendia que ele era um ser divino. Não é à toa que o texto de Daniel fala diversas vezes dos sonhos reveladores que o próprio Nabucodonosor tem. Capítulo 2 fala sobre um sonho, capítulo 4 também vai falar. Esses mistérios sendo demonstrados para o rei, colocaram então no seu coração esse desejo de também ser um ser divino. E olhando para a Bíblia, especialmente em Isaías, capítulo 42, versículo 8, o próprio Deus Todo-Poderoso também dizia de forma muito poderosa que ele é o Senhor, esse é o seu nome e ele não divide a sua glória com ninguém. Na aula que vem nós vamos ver a queda de Nabucodonosor. Mas nessa aula eu quero mostrar para você como esse rei se endeusa. E isso já começa a partir do capítulo 2, tá? E no capítulo 4 já é o ápice, por isso que ele cai. Olhando para o texto, nós vamos aprender também algumas atribuições muito interessantes que são reservadas somente a Deus, somente ao Senhor. Nós servimos o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Será que tem alguém aí que serve o grande eu sou? Se tem, deixa o glória no comentário aqui. Nós servimos a Ele. Ele é um Deus que chama para si a exclusividade da adoração. Anota alguns textos que eu vou te dar como dica. Observe, olha como Deus pede para si, ou seja, convoca para si a adoração exclusiva. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Observe como o próprio Deus age de forma muito clara contra aqueles que tentam roubar a sua glória e são infiéis a essa adoração. Romanos 3, 23, por causa da própria concepção do pecado. Observe o texto bíblico onde o próprio Deus ele age de forma poderosa em demonstrar o seu poder que está além do poder humano. Jeremias 32, 27.
Observe o próprio Deus agindo de forma muito clara em alertar de forma muito interessante essa adoração exclusiva a Ele. Ele rejeita o culto à personalidade humana. Observe Mateus capítulo 10, capítulo 4, versículo 10, onde o texto bíblico faz questão de dizer que somente a Deus nós devemos adorar. Então, há uma rejeição dessa adoração à personalidade, adoração a pessoas que se colocam no lugar de endeusamento aqui, que é o caso do próprio Nabucodonosor. Ele começa a cair a partir desse capítulo. E quando você lê o 2 e o 3, quando ele faz a conclusão da construção da estátua e pede exatamente, ou ordena, melhor dizendo, as pessoas a adorarem a estátua que ele construiu, essa estátua, como é muito bem registrada, ela tem um símbolo do próprio rei, ou seja, representava o próprio Nabucodonosor. E por isso, Deus levanta 3. Glória a Deus. Deus levanta 3 servos com coragem. Quem sabe está levantando você também, para permanecer de pé e rejeitar essa adoração à personalidade e colocar em seu coração essa adoração ao Deus vivo. Vamos então avançar. Eu espero estar ajudando você. Se você conhece alguém que precisa assistir a aula, manda esse vídeo para ele. Vamos agora para o segundo subtópico, que destaca agora outro argumento: em busca de adoração. Ou seja, onde Nabucodonosor coloca o seu coração para buscar a adoração humana. E isso é um problema. Vamos voltar para o capítulo 2, para você entender essa abordagem de em busca de adoração. Capítulo 2 do profeta Daniel. Você vai observar à luz das escrituras que ele então tem um sonho revelador. Ou seja, você já entende a partir da leitura do capítulo 2, quando você compara com o capítulo 4, que era comum que o rei então tivesse sonhos que apresentavam então grandes mistérios. E esses sonhos então traçavam o rumo da própria Babilônia, o rumo do próprio governo. Essa ideia de endeusamento está presente também no texto, ou seja, está presente também na pessoa do próprio Nabucodonosor. Quando você vai olhar para as escrituras, ele tem uma visão ou tem um sonho de uma grande estátua feita dos materiais de ouro, prata, bronze, ferro e argila. No capítulo 2, como nós estudamos, nós já descrevemos essa estátua para você. O próprio pastor Valmir Nascimento também comenta na própria lição, e aqui eu trago essa abordagem do próprio texto. Ele vai descrever que aquela imagem representava também essa própria imponência do rei. Muitos autores e teólogos biblicistas, pesquisadores também, chegam a dizer que era o símbolo do próprio rei. Não é à toa, possivelmente, a própria construção dessa imagem, dessa grande estátua, deveria ter a aparência do próprio rei. Olhando para a estátua, a arquitetura era uma arquitetura imponente, tá? Sendo presente dentro do texto. E detalhe, quando ela foi construída, ela não foi somente um monumento, ou seja, um símbolo da Babilônia, mas ela se tornou um elemento de culto, ou seja, ela se tornou um elemento de adoração. E pelo fato de se tornar um elemento de adoração, a Bíblia faz questão de dizer que Deus levantou jovens judeus, crentes, fiéis a Deus, que rejeitaram a adoração a esse elemento de culto que não faz parte da fé judaica. Observe alguns textos. Capítulo 3, versículos 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18 e 28. Todas as vezes que esses versículos são citados para demonstrar a busca por adoração e, ao mesmo tempo, a adoração é esse elemento que foi construído pelo rei. Em uma cerimônia de adoração, em uma cerimônia de culto. A própria Babilônia, ela demonstra, então, essa visão politeísta, tá? De buscar diversos deuses. E aqui é construído, então, uma grande estátua que se torna, então, um novo deus. Nabucodonosor, então, sim, Deus a partir dessa construção. Seu desejo, então, demonstra algumas coisas. Observe o que a própria Bíblia vai trazer. E aqui eu separo algumas referências. A primeira está no capítulo 3, versículos 5 ao 7, onde Nabucodonosor ordena que todos adorem a imagem
feita de ouro por ele, se lhe ordena a adoração. Segundo, Daniel 3, 10 ao 12, onde alguns oficiais acusam então os jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, por não adorarem o rei. Olha só, a adoração é voltada para o rei. Não é somente para a imagem, mas também para o rei. Ele aqui se endeusa nisso. Capítulo 3, agora versículos 14 ao 15. Você pode ler esse texto também. Nabucodonosor dá uma chance aos judeus, mais uma vez, para adorarem a imagem e ameaça eles. Se eles não adorassem, seriam então mortos. Seriam lançados na fornalha ardente. Observe mais uma vez o endeusamento aqui. Leia também capítulo 3, versículo 28. É interessante que depois que os judeus foram salvos da fornalha, Nabucodonosor elogia a Deus, o Deus deles, e admite em um decreto que existia um Deus todo-poderoso e que ninguém falasse mal desse Deus, que era o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele foi capaz de livrá-los da fornalha ardente. Essas passagens vão demonstrar esse papel, ou seja, esse lugar que Nabucodonosor está querendo se colocar no local de adoração, de culto a si mesmo. A idolatria é um problema, e aqui você pode trabalhar isso junto com os teus alunos. A idolatria não é somente o culto a imagens, mas a idolatria hoje ela está se modernizando. Está se tornando também o culto à personalidade. Se nós observarmos muito bem as escrituras, nós vamos perceber que as escrituras condenam qualquer tipo de idolatria. E ao analisar o texto, nós vamos descobrir, à luz da palavra, que a idolatria, na realidade, ela é um desvio da adoração. Então anote isso aí. Vamos pegar esses princípios para você trabalhar em sala de aula. O primeiro princípio é entender que a idolatria é um desvio à verdadeira adoração. Nós fomos feitos para adorar o Senhor. Então, idolatria, qualquer tipo de idolatria, seja idolatria moderna, essa idolatria moderna se dá ao culto à personalidade, à busca pela fama, à busca pelas redes sociais. Isso também se torna, nesse princípio, um momento de idolatria. E a Bíblia fala que isso também é um desvio da verdadeira adoração. A idolatria também é essa busca e a soberba de forma muito clara sendo autenticada pelo orgulho. Mateus 23, 12 vai falar sobre isso, tá? A idolatria também se torna a manipulação do poder. É um problema, onde as pessoas agora são manipuladas a uma adoração que não é adoração legítima. A idolatria também é uma falta de contentamento e gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Quando a pessoa puxa essa adoração para si, ou coloca ela agora em outras coisas, é uma falta de gratidão, porque existe um Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, e essa pessoa rejeita essa palavra e continua em adoração a ídolos. E a idolatria também é uma desconexão espiritual, ou seja, a pessoa está adorando algo errado, ou seja, está desconecto com aquilo que fala de uma realidade espiritual, que é a existência do próprio Deus. Então pega tudo isso e deixa Deus te usar. Vamos agora para o terceiro subtópico, que destaca sobre outro argumento que a gente precisa pensar no capítulo 3, a ausência de Daniel. Onde é que Daniel está no capítulo 3 do profeta? Quando você lê a passagem de Daniel, capítulo 3, a primeira pergunta que você faz é: onde está Daniel no capítulo 3? Porque só aparece ali os três rapazes. O próprio Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles são os personagens desse texto, sendo que o personagem principal é o próprio Senhor, tá? É interessante pensar o que está acontecendo nesse contexto aqui. O próprio pastor Valmir Nascimento traz aqui algumas perspectivas bem interessantes. E a primeira delas que você precisa guardar é que o foco do capítulo 3 não é demonstrar o profeta Daniel, tá? O foco de todo o livro de Daniel, melhor dizendo, não é apresentar o personagem Daniel, apesar que o livro recebe o seu nome. O foco do livro do profeta Daniel, e aí eu volto a lembrar a você, é demonstrar a ação de Deus em favor do seu povo na Babilônia. Ou seja,
O personagem principal do livro do profeta Daniel, Daniel, não é Sadraque, não é Mesaque, não é Abednego, não é Nabucodonosor, mas é o próprio Senhor. Quem aparece no texto é o próprio Senhor. Pega isso aqui e deixa Deus te usar, tá? Então você vai perceber que aqui há algumas possibilidades sobre o que aconteceu com o próprio profeta. De acordo com alguns pesquisadores, o próprio profeta Daniel pode ter realizado algumas coisas e por isso que ele não aparece no texto, sendo que o foco principal não é demonstrar ele, mas sim o Senhor. Observe, possivelmente ele poderia estar enfermo, por isso que ele não é citado, essa é uma das possibilidades, ele não é citado nessa ocasião. E ele também é uma pessoa muito clara dentro do texto, por isso que ele não vai ser citado aqui. Possivelmente essa é uma possibilidade, é uma consideração. Segundo, é necessário entender que Daniel também era um oficial do rei e poderia estar em uma missão especial, enviado pelo próprio rei Nabucodonosor, por isso que ele não é citado aqui. Observe o capítulo 10 de Daniel, versículos 4 ao 7. Você vai entender que ele tinha responsabilidades com o reino. Terceiro, é interessante você pensar também que ele pode ter sido dispensado pelo próprio rei. Então, ele não poderia estar ali naquele momento. Ele poderia estar dispensado pelo rei fazendo qualquer outro tipo de coisa. Mas é aquilo que eu disse para você. O capítulo 3 tem o foco de demonstração de Deus. Se você pega o texto de Daniel, o principal personagem é o Senhor e não o profeta. Então, se você guardar isso, isso vai te ajudar na tua ministração. Então, procure esclarecer isso da melhor maneira possível para os teus alunos, tá? É claro que eu estou trazendo conjecturas de diversos autores para que você possa, então, trazer algumas abordagens diferentes nesse contexto histórico que você está descrevendo. Vamos caminhar. Se eu estou te ajudando, não esquece de deixar o like aí não. Deixa teu comentário também, tá bom? Vamos agora para o segundo ponto. E se você deseja o nosso material, faz a assinatura, tá aí na descrição do vídeo. O segundo ponto vai tratar a respeito sobre a coragem dos amigos de Daniel. Vamos parar para entender a coragem desses três rapazes e tirar exemplos para a nossa vida cristã. Estamos avançando, gente boa. Agora, no segundo ponto, é importante você, mais uma vez, apresentar uma passagem bíblica antes de entrar nos subtópicos. Quero te dar como dica o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, onde Deus não nos deu um espírito de covardia. É isso que ele deu para os rapazes. Ele deu coragem, poder, graça. E o primeiro subtópico fala sobre a denúncia e o perfil dos acusadores invejosos, inimigos dos amigos de Daniel. O pastor Valmir Nascimento aponta que alguns caldeus apontaram, ou seja, denunciaram os amigos do próprio profeta Daniel. Denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego por rejeitarem adorar a estátua erguida pelo rei, a estátua de ouro que puxava a adoração para si. É claro que a Bíblia fala sobre várias questões relacionadas à inveja. A inveja está presente hoje também, tá? E ela é prejudicial, ela traz problemas para a vida das pessoas. Nós não podemos parar para pensar que vivemos dentro de uma bolha. Mas nesse mundo em que nós estamos vivendo, existem pessoas que são direcionadas pela própria inveja, são direcionados pelo próprio maligno. O que é inveja? A inveja, frequentemente pela Bíblia, ela é mencionada porque ela leva ao pecado e à discórdia. Provérbios capítulo 14, versículo 30. O coração tranquilo, ele é a vida da carne. Porém, a inveja traz podridão para os ossos. Olha o que Provérbios está trazendo para a gente. Olhando para Tiago, capítulo 3, versículo 16 também, Tiago diz que a inveja pode levar a conflitos de todas as sortes e males. A Bíblia adverte sobre a inveja e a Bíblia se demonstra de forma muito clara contrária a esse tipo de atitude. Ou seja, você como cristão não pode praticar no seu coração a inveja. A Bíblia também fala sobre outro problema além da inveja, a bajulação. E aqui eu quero colocar a bajulação também sendo demonstrada como fruto da própria inveja, que é gerado por esses caldeus que denunciaram, então, os três amigos de Daniel.
A Bíblia fala que a bajulação, ela age de forma hipócrita e de forma enganosa também. Provérbios capítulo 26, versículo 28, fala sobre essa língua falsa que age através da bajulação. Salmos capítulo 12, versículos 2 ao 3, também descreve aqueles bajuladores que têm intenções ocultas no seu coração. Que intenções são essas? Intenções geradas pela inveja. Provérbios 29, 5. Leia também com os teus alunos. Vale a pena você dar uma lida nesse texto. Os bajuladores são inimigos e espalham mentiras contra aqueles que são fiéis. O que a Bíblia traz sobre conselhos bíblicos para combater a inveja e a bajulação, que é o que está acontecendo aqui nessa passagem? A Bíblia aconselha o cristão a ter um coração sincero para construir relacionamentos. Capítulo 4, versículos agora 25. Vale a pena você observar isso. E não ser guiado pela manipulação. A Bíblia fala que o invejoso e o bajulador são pessoas que não têm um amor genuíno. E por isso, nós, como cristãos, precisamos ser guiados pelo amor genuíno de Jesus. Capítulo 2, versículos 3 e 4, você vai observar essa abordagem bíblica também. Em resumo, a Bíblia vai combater essa atitude sendo demonstrada pelos caldeus, por inveja desses 3 rapazes que já tinham uma posição na Babilônia, que estavam ganhando então destaque nesse processo, mas permaneciam fiéis e rejeitavam qualquer tipo de adoração maligna a ídolos. Vamos caminhar entendendo ainda mais junto com você. Segundo subtópico agora, vai abordar sobre a bravura dos jovens, desses jovens que foram fiéis ao Senhor. Glória a Deus por isso. E se você está assistindo essa aula e está gostando, tira uma foto aí, me marca no Instagram, vou ter o prazer de repostar esse trabalho também que você está realizando na sua igreja. Sadraque, Mesaque e Abednego, citados então no capítulo 3, demonstram a sua bravura. De que maneira eles demonstram a sua bravura, a sua lealdade e a sua fé ao Deus vivo? Observe. Em primeiro lugar, anota aí, eles demonstraram a fidelidade ao primeiro mandamento da lei. Observe Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 5. Leia esse texto, tá? E você pode até pedir o teu aluno para ler. Segundo, eles demonstraram reconhecimento à soberania de Deus. Rapaz, esses meninos aqui conheciam de Bíblia. Eles rejeitaram a adoração a Nabucodonosor. Terceiro, eles deram testemunho da sua fé. E eles disseram ao rei, olha, se Deus quiser nos livrar, ele livra. Se ele não quiser também, ele não livra. Mas nós vamos permanecer fiéis a Deus. Capítulo 3 de Daniel, versículos 16 a 18. Eles também, em quarto lugar, demonstraram a sua confiança na proteção de Deus. Rapaz, esses meninos aqui são fiéis ao Senhor. Capítulo 3, 17 a 18, vale a pena você ver a confiança que eles têm diante do Senhor. E eles rejeitaram toda idolatria, toda autoridade idólatra contra eles rejeitaram, mesmo recebendo ameaças aí de morte. É importante você observar isso e compartilhar junto com os teus alunos, como nós também precisamos rejeitar qualquer tipo de idolatria do nosso tempo e continuarmos fiéis diante do Senhor. Vamos caminhar. Terceiro subtópico do segundo ponto descreve agora a ação de Deus, o Deus que livra, o Deus que salva da fornalha. Glória a Jesus, ô glória, e eu espero que o Senhor fale com você. Segundo o pastor Valmir Nascimento, os 3 jovens enfrentaram então a ira do rei. Enfrentaram sem negociar a sua fé, permaneceram firmes e adoraram ao Deus vivo. É interessante que quando nós lemos o capítulo 3, nós aprendemos sobre tantas lições aqui sobre a nossa fé e também trazemos aplicações para a nossa vida cristã. Vamos pegar isso e fazer uma ponte com hoje. Hoje em dia, os jovens também enfrentam desafios na escola, na faculdade, no trabalho, onde as pessoas agora tentam impulsionar a cultura da Babilônia em nosso coração. Tentam impulsionar a idolatria da Babilônia na nossa visão. Tentam impulsionar exatamente a ação desse império maligno que está sendo levado pelo mal, como se fosse agora a nossa cosmovisão. Só que a cosmovisão cristã é totalmente diferente. Ela anda na contramão desse mundo.
E é claro que a cosmovisão cristã enfrenta desafios, mas permanece firme. A cosmovisão cristã, ela vem para guiar você, porque o nosso fundamento parte da palavra. É a partir das escrituras que nós somos guiados. É claro que eles são lançados na fornalha ardente, e a Bíblia faz questão de escrever que ali no meio da fornalha, Deus não livrou que eles caíssem lá, que eles fossem lançados lá, mas livrou eles na fornalha. Pega isso aqui. Deus não nos livra de diversas situações, mas no momento em que passamos pelas situações, Deus age conosco, Deus trabalha em nós, Deus caminha conosco. E é interessante que o próprio Deus tem propósitos eternos com isso. Capítulo 46, versículo 10 de Isaías fala sobre a ação desse Deus Todo-Poderoso em nos ajudar a não temer a ação do inimigo. Porque todo princípio cristão que você leva em seu coração e defende a sua fé se torna então testemunho para a glória de Deus. E quando você olha para esse texto, você descobre muito bem que servir a Deus é um benefício. Romanos capítulo 8, versículo 28, descreve que servir a Deus é melhor, mesmo nesse mundo perturbado, diferente, em uma cosmovisão totalmente terrível. Então não tema, sirva a Deus, adore a Deus e coloque isso também no seu coração. Caminhando, vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, tá? No terceiro e último ponto, nós vamos falar sobre as idolatrias e fornalhas presentes então no nosso tempo, como proposta do próprio pastor Valmir Nascimento. Pega uma passagem bíblica para você poder compartilhar. Colossenses capítulo 2, versículo 8, junto com os teus alunos, sobre o cuidado com as ideologias dos nossos tempos. Também é uma forma de idolatria moderna, tá? E o primeiro subtópico fala sobre o pecado da idolatria, neste terceiro ponto, para a gente meditar junto e você ter ideias para a tua ministração. A idolatria moderna está presente no nosso tempo. É claro que a idolatria moderna está sendo visível e propagada a partir de diversas ideologias. Ideologias essas que são contrárias aos fundamentos da palavra de Deus, seguidas por diversas filosofias. Nós, como cristãos, seguimos então a cosmovisão cristã que se fundamenta nas Escrituras. A cosmovisão cristã rejeita tudo aquilo que é pecado que está sendo colocado como contrário àquilo que a Bíblia diz. Exemplo, hoje nós temos uma idolatria moderna sendo propagada pelo hedonismo. O hedonismo é aquela busca por prazer desenfreado, é aquela busca por saciar a tua vontade, ou seja, até mesmo o teu ego. Quem entra no centro aqui do hedonismo é você, é o homem. E isso também é uma forma de idolatria. Na própria idolatria moderna, nós vamos encontrar especialmente essa visão sendo propagada pelo próprio Zygmunt Bauman, que falou a respeito desse aspecto do nosso tempo, sobre essa distorção dos valores, essa visão da relatividade ou relativização do nosso tempo, onde as pessoas nessa pós-modernidade rejeitam valores absolutos para valores passageiros. E o Zygmunt Bauman, ele chega a dizer que esses valores são comparados a uma modernidade líquida, em descrever que não há concretude, não há raiz. As pessoas elas não se firmam nos seus princípios e nos seus propósitos. E muitas pessoas seguem então para a sua própria verdade. Cada um tem a sua verdade nessa relativização e acaba dando abertura para diversos modelos de idolatrias no nosso tempo. Há também a idolatria voltada para a área da sexualidade, onde a partir da ideologia de gênero você já descobriu que há diversas distorções sobre as práticas sexuais, sendo que na Bíblia nós já aprendemos sobre alguns princípios muito claros que as Escrituras nos ensinam. Criou o homem de forma muito especial como homem e a mulher como mulher também. Então, hoje nós vamos aprender a partir dessa perspectiva. Tem algumas abordagens que eu quero apontar para você. Primeiro, nós precisamos rejeitar a adoração às coisas criadas. Isso faz parte da idolatria moderna. Romanos 1:25 vai falar sobre isso. Nós precisamos rejeitar também outro tipo de idolatria no nosso tempo. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10.
Nós precisamos também rejeitar a busca pelos prazeres da carne, foi o que eu falei, do hedonismo. Filipenses 3,19. Nós precisamos aprender exatamente que existem ídolos da mente, Colossenses 3,5, que podem fazer as pessoas morrerem espiritualmente também. Então pega isso e trabalhe junto com os teus alunos em apresentar o exemplo desses 3 jovens que permaneceram de pé diante das idolatrias, rejeitando tudo isso que afastavam a sua fé de Deus. Vamos então para o segundo subtópico, que destaca os tipos de idolatria do nosso tempo. Eu citei para você alguns modelos que guiam as idolatrias do nosso tempo. Agora, no segundo subtópico do terceiro ponto, você precisa observar comigo outros modelos de idolatria que o próprio pastor Valmir Nascimento cita. O primeiro deles é essa autoidolatria sendo guiado pelo próprio orgulho pessoal. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Existe também o culto à personalidade. Pega isso aí. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 ao 13, que também é um problema no nosso tempo, onde há essa existência da veneração por ídolos, por pessoas famosas. Existe esse amor e apego à riqueza, como disse para você, Mateus capítulo 6, versículo 24, e também o pastor Valmir coloca sobre essa idolatria moderna, que é a idolatria sobre a área da política, tá? Isso também é um problema no nosso tempo que tem afastado muitas pessoas do principal objetivo, que é adorar a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 8. É claro que não estamos falando aqui de partidos políticos, mas estamos falando para você a respeito de pessoas que colocam seu foco nesses princípios e se esquecem da verdadeira adoração. Na verdadeira adoração não tem esquerda e nem direita, mas sim o Deus vivo. E é isso que a gente precisa focar e focar no reino de Deus. É claro que nós rejeitamos princípios que levam a igreja ao afastamento da presença de Deus, que são contrários à mensagem do Evangelho, que são contrários àquilo que a gente defende. Mas o que estamos falando para você é a respeito desses aspectos idólatras do nosso tempo também. Existe o engano e a ilusão, existem consequências espirituais sobre isso e existem problemas morais e essa autoalienação sobre a divindade. Isso é problema e a gente precisa rejeitar sim como servos e servas de Deus. Vamos caminhar para o último subtópico que aborda agora no terceiro ponto, e esse é o terceiro subtópico, sobre as novas fornalhas. Quais são, então, as novas fornalhas do nosso tempo? Essas fornalhas são demonstradas em regimes totalitários, como o exemplo do próprio regime de Nabucodonosor, em princípios agora que rejeitam os princípios da palavra de Deus, em uma cultura do nosso tempo que é totalmente aversa a essa visão judaica, cristã, isso é um problema. E essas fornalhas são simbolizadas de algumas maneiras. Anota aí. A partir da cultura secular, isso é uma nova fornalha. Ideologias políticas também são vistas como novas fornalhas, onde há uma visão de exclusividade e lealdade ao líder político. Há uma visão de materialismo também, consumismo, também visto como uma nova fornalha. Perseguição religiosa também é nova fornalha, e esse apego à tecnologia e à mídia. Isso também é um problema, tá? Que pode te afastar da presença de Deus. Eu espero muito ter te ajudado a partir dessa contribuição da aula de hoje. Se eu te ajudei, deixa teu comentário aqui também. Agora nós vamos para a conclusão da lição, conclusão da aula, para entender o que o pastor Valmir traz para a gente. Concluindo a lição, nós vamos perceber que esse episódio do capítulo 3 traz diversos exemplos para a gente. Exemplos que nos colocam agora em um despertamento espiritual. É um despertamento espiritual para entendermos que nós servimos a Cristo, adoramos a Cristo, exaltamos ao Senhor em todo o tempo. E nosso aspecto de adoração deve ser dado a Ele. Assim nós aprendemos, a partir da palavra, sobre essa riqueza do Evangelho, o que o Evangelho proporciona ao nosso coração. E é claro, se eu te ajudei, por gentileza me ajuda também, deixa teu comentário, tira uma foto, me segue no Instagram. Olha, você pode me acompanhar pelas redes sociais, é muito fácil, é só você colocar @JandersonNascimento ou FacilitaBD, tá?
Você pode me encontrar no Google, só você coloca lá Janderson Nascimento EBD. Você vai achar todas as nossas redes sociais, no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok também, gente. A gente está lá compartilhando diversos exemplos, dicas para você que quer aprender a ministrar a aula. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa lição para que Deus te use na palavra na escola dominical da sua igreja. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos fazer uma oração juntos? Senhor, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre a vida dos teus servos que vão ministrar essa aula. Usa os teus filhos, Senhor, nas tuas mãos. Usa com poder, com graça, com misericórdia. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos que os alunos deles possam ser tocados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Dica de leitura para você que quer crescer. Primeiro, Daniel na Cova dos Leões, texto extraordinário do pastor Valmir Nascimento, da editora CPAD. Você vai encontrar esse material no site da CPAD. Esse aqui é um texto também muito legal para você entender o contexto histórico do livro do profeta Daniel, Israel no Exílio, da editora Paulus e Academia Cristã. Você encontra isso aí no site da editora, tá? Daniel, versículo por versículo, esse material é da editora CPAD, esse aqui é do Severino Pedro da Silva, hoje está com a capa mais moderna. Esse aqui é o meu mais antigo. Manual dos Usos e Costumes também, é muito legal você ter esse material. Ele é da editora Betânia, do William Coleman, que vai trazer uma perspectiva bem legal para você que vai ministrar neste trimestre também. Indico para você o Ensinador Cristão, essa revista aqui, ó, ela traz diversos subsídios para você que é professor da EBD. Página 30 tem um artigo meu, eu fiquei muito feliz em trazer essa contribuição para os irmãos a partir da própria editora CPAD, que Deus abençoe a sua vida. E eu te aguardo por aqui na próxima terça, classe dos jovens, tá? Às 18 horas, onde eu vou ministrar a lição 7 junto com vocês sobre esse Deus que abate o coração orgulhoso. Nós vamos para o capítulo 4 do profeta Daniel. Até a próxima aula, se Deus quiser. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.